Antes que eu me... Recording in progress. Então vamos lá, vou compartilhar a tela. Vamos lá então. Home. Na fronteira noroeste do país de Orte, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve mais excelente e maravilhoso Cid. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Dakines. Enquanto pratico seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Cids. Hum Orjin Yujin Ujan Sang Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Adrunye Pema June Shesudak Kordo Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jingi Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum Hum Orjin Yujin Ujjan Sang Pema Gesar Dompola Yatsen Chogi Yodrunye Pema June Shesudrak Kordu Kandro Mampekor Keki Jesu Dadruki Jinji Lapchi Sheksu So Guru Pema Siddhi Hum. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Kyapsuchi Nagi Jinso Jipe Sonamchi Drola Penti Sanje Drupasho Sanje Chodam Sochi Chonam La Janchu Bardu Dagni Kapsuchi Nagi Jinso Jipe Sonamchi Drola Penti Sanje Drupasho. Então agora a gente segue para uns minutos em silêncio e para a gente avançar no caminho, a gente vai em algum momento aprofundar a nossa prática de Guru Yoga. Então procura acomodar o corpo confortavelmente, relaxado, livre de tensões. Solta todo o esforço que tem por trás da vontade de falar, de se expressar, de comentar. E sente a mente bem aberta, bem livre. Eu tenho procurado pensar que quanto mais livre a nossa mente estiver, mais a gente se aproxima da mente do Guru. A gente não está... a prática de Guru Yoga não é pedir para o Guru se aproximar de nós, é nós nos aproximarmos dele, né? Então procura estabelecer o corpo, a fala e a mente nesses estados naturais, livres, relaxados, sentindo que dessa maneira a gente se aproxima da nossa verdadeira natureza, que é corporificada pelos nossos professores. Como diz o Lama Lamola, se é o mais próximo nós vamos chegar da mente do Buda nesse momento.
Tudo bem aí, chuchus? Você escuta o sino direito ou não? Porque o Zoom ele dá uma ferrada no sino. Deu certo? Perfeitamente, Gê. Tá. Porque eu fiz uma mudança na configuração do meu Zoom, mas o Seb não tinha feito. Acho que o Gustavo que fez, eu acho, vai ver. Que foi ele que me ensinou a fazer a mudança. Verdade. Então tá bom, eu pensei de a gente chamar reforço de Guru Yoga para esse verso, especialmente, que a gente vai estudar hoje, sabe? Que é o quarto, né? Aliás, nenhum deles é muito fácil, né? Então, essa nossa mente comum, assim, autocentrada, ela vai espernear, né? Em alguns mais do que em outros, mas é o que temos, né? É o que precisamos para avançar, né? Então, eu vou começar aqui. Então, a gente vai primeiro lembrar a aula passada, né? A aula passada, ó, eu olho uma aula que eu dou no Einstein e já penso em aula, né? Então, encontro passado, né? A gente viu a linha do tempo, discutiu o terceiro verso, né? Em todos os meus atos. Então, em todos os meus atos significa assim, não é de vez em quando, né? É em todos os meus atos. Vou aprender a examinar a minha mente, né? Significa também que não é depois que eu fiz alguma coisa, porque depois que a gente já fez, não é bem a mente que a gente está observando, é os restos de quem sobrou, né? O resto do que ficou ainda de pé, né? Depois que a gente faz alguma coisa que não queria. Então, em todos os meus atos, vou aprender a examinar a minha mente. E sempre que surgir uma emoção negativa, pondo em risco a mim mesmo e aos outros, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la. Daí o que a gente discutiu é que a forma de enfrentar e evitar, a melhor forma, vamos dizer assim, seria a gente tomar consciência da emoção e dar um sentido mais construtivo para essa emoção, né? Então a gente estudou a linha do tempo do Paul Ekman para poder imaginar como que seria isso, né? Tem um pesquisador, não sei se eu comentei a semana passada, mas tem um pesquisador muito interessante, James Gross. Não sei se é James ou James Gross, exatamente. Que estudou o efeito da supressão da emoção, né? Na fisiologia, assim, das pessoas. E daí o que ele descobriu é que quando a pessoa suprime a emoção, quer dizer, ela não toma consciência do que está acontecendo, ela simplesmente faz um esforço para evitar que aquilo se manifeste, ela tem respostas fisiológicas mais intensas do que quem expressa ou do que quem toma consciência da emoção, né? Que é a proposta mais legal, assim, de lidar com as emoções, né? Então não é uma boa alternativa, suprimir. Embora às vezes seja a única coisa possível, né? Então é uma estratégia também que a gente usa e às vezes é a única possível, realmente. É melhor suprimir do que bater, do que gerar karma, né? Mais karma negativo, assim. Mas aí na semana passada eu tinha feito uma proposta de lição de casa, assim, que era notar os estados mentais mais comuns que podem ser bem sutis, mas persistentes, né? E as estruturas kármicas que as emoções estão indicando. Alguém lembrou disso? Alguém sentiu alguma emoção da semana passada para cá? Ou nada aconteceu? Como é que foi a vida de vocês durante essa semana? Vocês andaram vendo as notícias, no jornal? Como é que foi? Alguém lembrou de olhar para isso essa semana? Todo mundo vai tomar ponto negativo. Gê, É uma pena, pessoal, porque a gente podia aproveitar para discutir, né? é. Gê, pra mim, você me ouve bem? Agora eu tô ouvindo, Paulinho. Sim? Deixa eu só colocar o Fala da microfone do boca. fone que eu acho que vai ser melhor. Agora um pouco melhor, né? Verdade, não. Tava melhor Não? antes. Ai, meu Deus. Não, tô Tava brincando, melhor Paulinho. antes. Pode ser, pode ser, pode ser. Fala, fala, fala. Tá bem. Eu. Geralmente, quando alguém me fala assim, por exemplo, mas eu vejo o Bolsonaro e fico com muita raiva. Pra mim, é um exemplo que fica mais evidente, assim, né? E aí eu tenho sempre a sensação de que, assim, não é difícil abrir compaixão, sabe? Tipo, eu entendo que raiva, mas não é difícil abrir compaixão por Bolsonaro. É só olhar que, né, não exige muito esforço.
Só que aí eu comecei a perceber o quanto eu fico irritado com ele. Eu não tenho raiva, tipo, eu não quero É, bater, é, mas tem uma irritabilidade de base que é isso também, né? é. É um pouco disso também. Então, essa É, semana lembra toda eu que a gente notei viu muito no, isso. que a gente viu no Atlas das Emoções? São várias emoções que estão dentro da família da raiva, né? A irritação tá dentro da família da raiva. E ela é danada, né? Porque ela é mais sutil mesmo do que ficar muito bravo com o que vê e tudo mais, né? E é um impedimento para a compaixão se expressar, esse que é o ponto. Quando a gente tá com raiva, a gente não consegue. A raiva e a compaixão não ocupam o mesmo lugar no espaço do nosso coração, né? Então esse é o problema, assim. Mas vale a pena perceber na verdade, é muito importante perceber o que é que suja, né? Pra gente poder lidar com isso. E não é sempre que surge a mesma coisa. Então, pode ser que às vezes a gente olhe pra cara dele assim e fale, nossa, que ser mais triste, né? Chega a dar uma tristeza, assim. Tem outras horas que fala, meu, não é possível. Daí, ué! E tem horas que você quer matar, né, mesmo? Assim, tem horas que você quer matar. Mas quando a gente. Primeiro isso, é importante notar o que quer que surja. Sem querer a gente se enganar, sem querer pintar de compaixão, né? A gente precisa ser honesto com a gente mesmo, né? É, mas depois a gente pode reavaliar também a situação, sabe? Reavaliar emocionalmente, assim. Não é bom a gente trocar o que a gente tá sentindo, simplesmente. Ah, eu tô mesmo com raiva, mas eu agora melhor eu ver com compaixão. Melhor a gente sentir o que tá sentindo mesmo e daí reavaliar, sabe? Reavaliar. Tentar trazer alguma visão mais elevada, afastar um pouco. Olha, quem não assistiu o Johnson falando sobre karma domingo, por favor, dê um jeito de assistir, porque precisa. E ele falou que o karma, ele falou uma coisa muito espetacular, assim, que o karma poderia ser sinônimo de tempo. Que o karma sem noção de tempo não existe, porque, né, fora do tempo, o karma não existe. Porque pressupõe coisas que você fez no passado que vão gerar resultados no futuro, né? Logo, se você tirar o elemento tempo da equação, acabou o karma, né? Só que não é simples tirar o elemento tempo. Mas o elemento tempo pode ser muito útil, assim, sabe? Se a gente conseguir dar um zoom out temporal, né? Nessas situações, pode mudar muita coisa, assim, sabe? Só de a gente fazer esse exercício, assim, de pensar, meu, como é que isso se formou, né? Que condições que estavam ali o tempo todo pra gente, pra uma pessoa ser capaz de expressar tudo que essa pessoa expressa. E que consequências que isso vai ter, né? No futuro, talvez não muito distante, talvez distante, talvez não muito distante. Então, quando eu falei isso pro Franco Sozeski, que é um professor que sempre eu traduzo com a Jornalifax, né? Ele veio pro Lugar, eu acho que a última vez foi no Lugar. Eu falei isso, né? Que eu tento fazer esse esforço, assim, de imaginar as consequências de ações assim. E ele falou que ele faz um esforço de se colocar no lugar da pessoa mesmo, assim. Se tivesse tido as experiências da pessoa, se tivesse vivido a vida que ela levou, estaria fazendo a mesma coisa. Então a gente pode fazer tudo isso, sabe? Todos esses exercícios, assim, de reavaliação, né? Mas a gente precisa partir de onde a gente tá mesmo, assim. Não, eu fico com raiva dessa pessoa, eu fico indignada com essa pessoa, que é uma família da raiva também, sabe? A indignação é um pouco da família da raiva. Você não fala, como é que pode ser assim, né? Mas depois a gente pode reavaliar e, de preferência, não tomar nenhuma ação quando a gente estiver com raiva, nem de postar coisa no Facebook. Porque é como se fosse espalhar o veneno. Você tá tomando um veneno e você pega e joga no ar, assim, sabe? Pra todo mundo que quiser respirar aquele veneno, respirar. Uma Então, coisa que eu, oi? uma coisa que eu fiquei avaliando assim essa semana também é que quando a emoção, quando a nossa mente ela tá embotada pela emoção, mesmo aplicar o antídoto assim, pode ser muito difícil. Eu, por exemplo, fiquei tentando olhar
e pensar, mas em outras vidas foi minha mãe. E aí, de coração, assim, que surgiu uma ideia de tipo, mas deve ter sido uma mãe muito meia boca com essa mente, assim, né? Então, independente do que a gente Era vai um aplicar, aquilo vai ficar... Porque, ó, lembra, a gente tá né, nesse na período cabeça. refratário aqui, ó. Lembra? Vocês estão vendo meio cinzinha, assim? É um período que a gente não tem muita lucidez mesmo. Como se a gente estivesse bêbado pela emoção, né? Então, talvez a gente possa também reconhecer isso e procurar soltar, procurar restabelecer o estado natural de mente, né? Mas soltando, não abafando, soltando. Soltando, não, não jogando mais. Às vezes fazer isso, que nem você fez, putz, foi minha mãe, mas minha mãe deve ter sido uma mãe que me abandonou, que me aprontou comigo, me estrepou minha vida, né? Então não adianta, porque o antídoto vira mais gasolina pro fogo, né? Então às vezes a gente precisa esperar passar um pouco mesmo, né? Dar a chance daquilo passar e de a gente recuperar nossas faculdades mentais, como diz o poeta, né? Mas é muito interessante observar tudo isso mesmo, né? E a gente vai, conforme a gente vai fazendo essa reavaliação, procurando olhar, talvez num outro momento, talvez não naquele momento, quando, sei lá, esse caso da política, né? Quando tem uma notícia muito, sim, escandalosa, ou que a gente está assistindo CPI e vê aquela palhaçada na nossa cara, assim, aquela coisa deslavada, né? Surgindo na nossa cara. Talvez seja uma situação difícil de fazer alguma coisa mais inteligente do que se ficar com raiva. Mas em outros momentos talvez não, né? A gente pode olhar, sei lá, se preparar para olhar, né? Fazer um trabalho anterior, assim, para nossa condição anterior ser um pouco mais favorável, a gente tentar ter um outro olhar, né? Mas é útil, assim, entender essa. Fala, Lidinha. Acho que a raiva é também é um sentimento que a gente tem de impotência, sabe? Às vezes. É. E você, quer dizer, você não sentir raiva. Na verdade, a gente queria era fazer alguma coisa, É, em vez de sentir raiva, então. e não sabe o que fazer. É. Então, A, a, a Johnny Fax chama isso de indignação, né? A gente fica indignado, a gente quer fazer alguma coisa e não consegue, e fala, não é possível, mas também não consegue fazer nada e a gente fica meio paralisado. Mas aí também, Edinha, também o importante da raiva assim, é que não é que a gente não vá fazer nada, né? A respeito dessas coisas, mas quando a raiva tá tomando nossa mente, esse não é o momento de fazer nada. Mas, pô, a gente olha para essa situação e fala, não é possível, tem que fazer alguma coisa. Alguma coisa preciso fazer, né? Daí, sem a raiva, sem estar no meio do calor da emoção, a gente pode ter ideias mais eficientes ou mais inteligentes mesmo do que quando a gente está no meio da raiva. No meio da raiva, o que a gente faz é reclamar, é gritar, é xingar, sei lá, essas coisas que a gente faz quando tá com raiva, né? Mas não, deixar a emoção passar, deixar o período refratário passar, não significa nunca mais fazer nada sobre aquilo. Nem nessa situação política, que é mais complicada, e nem numa situação pessoal também. Não é isso, né? É só escolher um momento melhor, que você consiga se expressar de uma forma mais amorosa, né? De uma forma mais compassiva. Mas é um exercício contínuo, né? Esse é o voto do Bodhisattva. O Lola esses dias falou assim: não faça nada que um Buda não faria. Fácil, né? Não faça nada que um Buda não faria. Jogou a sarrafo lá pra cima, né? Putz, grila. eu Mas é um reconheço que pouco me isso. sinto envergonhada diante disso, sabe? Exatamente! Mas acho que é exatamente essa a ideia dele, né? Fala, pá, desgrila, meu, tô bem longe disso. Mas é bom, né? A gente ter esse sarrafão assim lá no céu pra gente se ligar, né? Não faça nada que um Buda não faria. É isso, mais ou menos. Vamos então, ó. Oi. Oi, Val. Oi, não, é porque eu queria só acrescentar um pontinho nisso que a Cida está falando, que eu acho super pertinente,
porque no caso dessa impotência, o que eu sinto muito assim, não é nem a impotência, quer dizer, tem a impotência da ação perante algum tipo de injustiça, digamos assim, que você está se sentindo, né, sendo acometido, né? Uhum. Mas, mais do que isso, é dentro do caminho espiritual, do Dharma, se sentir impotente com as ferramentas necessárias para usar o Dharma para É, poder interagir com a situação, entende? é, Porque não só intelectualmente, mas cada vez mais, claro, a gente está caminhando e aprofundando assim as ferramentas que a gente pode usar, os meios hábeis para poder, né, se apoiar no Dharma, que é o nosso refúgio diante das situações do dia a dia. Mas chega uma hora que realmente você não sabe, porque você, enfim, não sabe porque não é um Buda, você não é um sabe mestre, porque a você gente não não é. sabe mesmo, é. Porque não sabe mesmo, Não, exatamente. e também, Então, Val, porque às vezes, uma coisa que o Tenzin Wangyal me falou um tempo atrás, na época das eleições, ele falou assim, isso é um processo, sabe? Que uhum, está se desenrolando. Eu sugiro que você tenha paciência para ver o que vai acontecer. Que é difícil para sim, burro, que já é uma grande coisa às vezes é a única coisa possível. assim, o meu exemplo pessoal, que está acontecendo há 2 semanas, na verdade, assim, é porque eu comprei um carro de uma pessoa. E essa pessoa, por uma casa de São Paulo. O E que você quis essa dizer com isso? pessoa Não sei o que você está querendo dizer com isso. é uma querida. Não, e aí o que aconteceu é o seguinte, apareceram umas multas, entendeu? Depois que eu Aham. comprei o carro. Aí eu tô explicando para o cidadão, falou assim, amigo, olha só, eu sei que eu comprei o carro de você, que agora o carro é meu, mas as multas são suas, as infrações são suas. Será que você pode pagar? E simplesmente assim, não vai pagar, entendeu? E aí eu estou gerando todo um sistema interno de avaliação da situação e de tentando usar todos os ensinamentos para poder olhar da melhor maneira possível, para não, de maneira nenhuma, demonizar essa pessoa, nem sentir, claro que eu senti indignação, mas isso até já esfriou um pouco. O meu problema agora é que eu não sei assim o que eu posso dizer para ele para ajudar ele, entende? Assim, eu fico assim, porque tudo bem, o dinheiro da multa perdi, ok, tá bom, paciência. Mas ao mesmo tempo eu gostaria de dizer para ele alguma coisa que fosse construtiva também, sabe? Porque no nível bom senso, eu já disse, eu falei, olha, cara, multas são suas, você sabe que as multas são suas, entendeu? Não tem por que eu pagar as suas É, infrações. é. Mas num outro nível, digamos, de meios hábeis, eu sou assim, né? É, mas é que às vezes não Mão tem atrás. mesmo, Val, sabe? O Lama Santen fala É. assim, meu, deixa pra Maharaja resolver, sabe? Tem coisa que ele fala, olha, o Lama Santen fala, as pessoas que fazem ações negativas, elas não deveriam ser vitoriosas. Esse cara se deu bem com você, né? Porque ele não vai pagar as multas que ele deveria pagar. Aí a gente fica Uhum. pensando, mas cara, não pode ficar bem assim, né? Não pode se dar bem fazendo isso, né? E a gente mesmo pode querer, sei lá, ter uma ação mais dura com o cara para ele poder aprender. E o Lama Santa falou pra gente não fazer isso, porque a gente meu, no fundo a gente não tem sabedoria para isso, né? O certo Uhum. seria você, não só no bom senso, né? Mas o certo seria você botar um advogado, fazer o cara pagar. Mas aí é outra história, tem uma energia atrás. Mas o ponto é que aí, assim, ele não sairia da situação achando que isso está certo. Entende? Não é só uma ação do mundo, eu acho, sabe? Não é só uma Uhum. ação do mundo. Tipo, que é o que qualquer um faria. Não, vou botar um advogado, esse cara vai pagar. Pronto. Isso é uma ação do mundo, né? Senso Uhum. comum. Mas não é só o senso comum. Poderia ser uma ação irada. Você fala, esse cara não Hoje, pode. Só um pouquinho. Essa pessoa não pode fazer alguma coisa assim e achar que tá certo. E eu vou usar essa situação para ele aprender isso. Só que às vezes a pessoa não aprende isso, sabe? Porque não é o momento, porque não é um caminho seguro pra gente também, como praticantes, né? A gente Uhum. não Uhum. sabe o que vai acontecer, na verdade. O cara pode ficar mais puto, você pode levar o cara pros infernos por causa disso. Quer dizer, um pouco a explicação do Dzonsar, né, do domingo lá.
A gente não sabe o que que é karma bom, karma ruim. Não sabe quem tá pagando pra quem, sabe? Ele falou assim: talvez vocês estejam pagando débito kármico para mim, talvez eu esteja pagando débito kármico para vocês, né? Então você ter tomado esse tombo do cara, talvez você esteja pagando uma dívida kármica para esse cara, entende? Então, como a gente não sabe, a gente vai pelo caminho mais seguro, que é deixa com Maharaja, sabe? A impermanência, a vida vai dar conta disso, né? Já que a gente não tem sabedoria suficiente para entender karmicamente, né? Ou no caminho dessa pessoa como um praticante, como uma pessoa. O que seria melhor para ele karmicamente nesse momento? Você botar o cara no pau, fazer ele pagar? Ou não? A gente não sabe, né? Então, Val, eu vou sempre pela via mais segura, sabe? Quando a gente não sabe, é melhor. Você não conhece a pessoa, né, Walter? A pessoa não é. Se fosse um praticante, você chamava, ó, você tá ferrado, eu posso até pagar a conta da multa, mas o karma vai pra você, viu, meu filho? Tá contigo. Exato. Né? O lance é esse, é que 99,9% né? das pessoas não são praticantes. Não são. Então, e como a gente não tem essa habilidade de entender quais vão ser as consequências, né? A gente não enxerga quais vão ser os desfechos, as consequências kármicas de uma ação nossa, a gente vai pela via segura, que é não complicar a situação, né? Com certeza. Porque pode acontecer, né? De o cara, em vez de ele aprender, falar, puxa, é mesmo, não devia ter feito isso, o cara fica mais enfurecido ainda e querer se prejudicar de outro jeito, e sei lá, que rolo que pode dar, né, de uma ação assim. Fala, Darcy. Walter, eu estou morando numa cidade pequena e eu não sei o que pode acontecer com as pessoas, mas eu estou praticando, fazendo o que está dentro do meu limite como cidadão. Então, eu comprei um lote num condomínio fechado e fui ao limite para mostrar para as pessoas que eles estavam praticando coisas erradas. Então, eu processei a dona do terreno, o empreendedor e a pessoa que comercializou. Fui na prefeitura pedir para o prefeito para a gente resolver extrajudicialmente. Ele não quis. Toquei o pau em cima da prefeitura. Mas com a energia constante. E outra coisa, eu estou oferecendo isso, como se eu estivesse oferecendo mérito, eu estou oferecendo isso para a melhoria da cidadania na cidade. Então, eu estou fazendo isso como prática. O que vai acontecer não está nas minhas mãos. Mas o que está acontecendo comigo, está. Então, toda vez que eu sinto raiva, eu paro e vou ver o que é isso. É só um exemplo. Tá certo. Obrigado. Não é simples, né? Não é uma coisa simples, porque a gente não tem essa... Tem algum lugar que o Johnson também fala de uma história de uma pessoa que estava caindo de um penhasco. Alguém lembra me ajudar? O link da palestra do Zonsa tem em português também, eu acho, viu? Já, deve ter. Em algum lugar no Siddhartha's Intent Brasil, deve ter. Porque eles sempre sobem a palestra depois em português e inglês. Que ele fala que tinha um cara caindo de um despenhadeiro, assim. E aí eu tinha um mestre mega Vidyadhara realizado, olhando, puxa, finalmente ele vai esgotar esse karma agora, né? E tudo bem, deixou o cara cair. Aí vai um bodhisattva, aí ele fala, vai um bodhisattva trainee lá e salva o cara. Que é o que um bodhisattva trainee tem que fazer, né? Ele tem que salvar o cara, que é o que ele enxerga, né? De horizonte, assim. O cara não deve morrer, proteger a vida dos seres, não sei o quê. Só que o mestre que estava ali enxergando toda a trama, ele falou, bom, agora finalmente ele vai esgotar esse karma, vai renascer, não sei em que terra pura, não sei de onde, não sei o que lá. Aí o Bodhisattva vai lá e salva o mestre. Que esse Bodhisattva teve que se meter, né? Mas como a gente não sabe, a gente vai salvar os caras, tentar salvar, mas tá na nossa mão, né, de fazer.
É difícil, viu? Então, assim, tem a via segura, né? É sempre melhor de seguir a via segura. Então vamos olhar o quarto verso agora. Vamos rever o primeiro. Então, com a determinação de alcançar o bem supremo em benefício de todos os seres sencientes, mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. A mensagem mais importante desse primeiro verso é que é por causa dos seres que nós vamos atingir a iluminação, né? Então a gente não tem nem sentido a gente se incomodar com os seres. O segundo é sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a pensar em minha pessoa como a mais insignificante dentre elas e com todo respeito considerá-las supremas do fundo do meu coração, né? Colocar o outro, sair da frente, né? Tirar o autocentramento da frente. Em todos os meus atos, vou aprender a examinar a minha mente, sempre que surgir uma emoção negativa, pondo em risco em mim mesmo aos outros, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la. Tem um aspecto importante também aqui nesse terceiro verso, que é assim, não só compreender, a gente estava discutindo com a Lana estava contando uma história super engraçada esses dias numa prática, e às vezes não é suficiente, não, às vezes não é suficiente a gente firmar uma intenção de, sei lá, né, de responder de forma mais amorosa, sei, e de repente, durante o dia, a gente se distrair e se esquecer completamente da intenção e perder a presença mental durante o dia, né? Porque aí é a hora que a gente dá uma bobeada, o karma assume o comando, né? Nosso karma assume o comando e a gente faz o que sempre fez. Então, a gente, para esse terceiro verso funcionar, a gente precisa estar atento mesmo, assim, né? A todas as coisas que estão acontecendo. Porque a hora que a gente se distrai... A Lana estava contando uma história super engraçada, que ela mudou... Besta, mas super engraçada. Ela mudou de lugar. Ela não tá aí, né? Que eu falei besta, capaz dela ficar ofendida comigo. Ela mudou o lugar de colocar papel higiênico de lugar, no banheiro dela, né? Então, sei lá, era do lado direito, ela colocou pro lado esquerdo, o tal do papel. Aí ela já sabe que mudou faz não sei quanto tempo. E ela fala, não, elas que às vezes ficam pensando, que ela achou engraçado, porque obviamente, toda vez que ela vai usar o banheiro e vai usar o papel higiênico, ela vai pra onde tava antes, né? Esquece que mudou. E vai para onde estava antes. Ela ficou com isso na cabeça. Falou, pô, eu não consigo ir pro lado esquerdo, que é onde está agora, né? Eu sempre vou pro lado direito e falo, me dei, pro lado esquerdo. E diz que ela ficou tentando se colocar uma intenção, assim, né? De pegar o papel pro lado esquerdo direto, sem esquecer, não sei o quê. E daí diz que não dá certo. Então, é porque a gente, por mais que a gente tenha firmado uma intenção, entenda, saiba das coisas, se no momento ali que a coisa está acontecendo, a gente se tiver distraidinha, assim, tiver um pouco no piloto automático, um abraço. Vai pegar o papel do lado direito. Eu tava contando também que de manhã, quando eu acordo cedo, então eu ponho eu deixo a cafeteira montada, assim, de noite, só para de manhã eu ir lá, pum, apertar o botão. Milhares de vezes de noite eu apertei o botão, e eu fico, não vou apertar. Eu até brinco agora, quando eu vou fazer o café. Não vou apertar. Porque se eu bobear, eu, pumba, ligo a cafeteira de noite, né? É muito engraçado. Então, não basta a gente saber que não pode ligar a cafeteira de noite. Precisa estar atento naquele momento do ligar ou não ligar, para não ligar, né? Então, cultivar a presença, né? As práticas de shamatha, de cultivar a presença ao longo do dia é super importante para a gente não escorregar nesse terceiro verso, né? Quando a gente pensar que não, pronto, já foi. Então, presença mental, né? Aí o quarto verso. Vou prezar os seres que têm natureza perversa e aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, como se eu tivesse encontrado um tesouro precioso muito difícil de achar. Então, o senhor Bolsonaro, se a gente tivesse mesmo coragem, a gente tirava uma foto dele e botava no nosso altar, sabe? Porque essa criatura, ela é capaz de trazer isso, de apertar esse botão do nosso karma, né? De enxergar essa pessoa como um ser que tem natureza perversa, né? Vamos olhar esse verso, porque tem umas questões aqui com a tradução do verso, na verdade. O Dalai Lama, no Transforming the Mind, tá assim, ó. Quando eu encontrar ou vir, né, seres com um caráter ou com características desagradáveis, então não é um ser que tem natureza perversa. Seres que têm características desagradáveis.
oprimidos por fortes negatividade e sofrimento, porque eu acho super bonito também essa diferença que tem nessa tradução para o inglês aqui, que eu possa apreciá-los como se fosse um tesouro precioso, difícil de achar, né? Como se eu tivesse encontrado esse tesouro. Que eu possa, é como se fosse uma prece. Então seria assim: quando encontrar seres que têm natureza perversa ou sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, que eu possa considerá-los como um tesouro precioso muito difícil de achar. É como se fosse uma prece. É bonito também, né? Mas enfim, a tradução em português ficou diferente, tá tudo bem. Mas só para a gente ver... Oi. Aí me parece que ele está assumindo uma humildade imensa, dizendo assim que eu possa. Ele não está garantindo que vai fazer. Mas ele está se colocando numa posição de que quer fazer. Não, mas o nosso também não é arrogante, porque assim, vou prezar os seres, é como se fosse um voto. Eu vou prezar os seres que têm natureza perversa. Você não está falando, eu prezo os seres que têm natureza. Eu já prezo, sempre prezei os seres que têm natureza perversa, entende? É como se fosse um voto. É só outro jeito, né? Mas eu gosto muito desse tipo prece, assim. Eu acho também bem mais legal. Mas, enfim, foi assim, né? Então, foi assim que o Tutendimpa traduziu esse verso. Tutendimpa, que é o Tutendimpa, né? O tradutor do Dalai Lama. No Transforming the Mind. Então, qual que é o comentário daí do Dalai Lama, né, nesse texto aí? Ele fala assim: esse verso se refere a casos especiais de pessoas socialmente marginalizadas. Olha só que diferente, que sentido diferente que tem. Socialmente marginalizadas, talvez por seu comportamento, aparência, pobreza, ou que tem alguma doença. Aqueles que praticam a bodhicitta deveriam dar especial atenção a essas pessoas, como se ao encontrá-las, tivessem encontrado um tesouro precioso, ponto. Tivessem encontrado um tesouro precioso. Em vez de sentir repulsa, o verdadeiro praticante desses princípios altruístas deveria se envolver com essas pessoas, aceitar esse desafio. Na verdade, a forma como interagirmos com pessoas assim pode impulsionar a nossa prática espiritual. Então, é um outro sentido. Completamente diferente, né? Nessa versão e nesse comentário do Dalai Lama. Então é legal a gente saber, porque a gente pode guardar no nosso coração todos esses sentidos, a gente não precisa escolher um, né? Ele fala assim, peraí, antes disso. Então, assim, a gente tem essa possibilidade aqui, seres que têm natureza perversa, em vez de seres que têm natureza perversa, lembrar de seres que têm características desagradáveis, ou seres que me desagradam por qualquer razão. Né? Ou porque socialmente me desagrada, eticamente me desagrada, como é o caso que a gente estava discutindo do Bolsonaro, ou fisicamente me desagrada, né? A gente, se a gente não tivesse esse tipo de comportamento com pessoas, com algumas determinadas pessoas, muita gente não seria invisível, né? Como é o caso das pessoas de rua e tudo mais, ou pessoas que a gente acha que são perigosas. Bom, aqui tá todo tipo de viés cognitivo nosso, né? Então tem esse aspecto. Aqui eu coloquei um slide para me lembrar de contar que o Dalai Lama, na Itália, nesse dia 20 de setembro de 2017 aqui, ele estava dando uma palestra para uns alunos, assim, de colégio, nessa Piazza del Cavaliere, que era um lugar em frente a um colégio, né? E aí, era criançada, eles, claro, né, a escola deve ter escolhido lá alguns alunos e meio que formatado um pouco as perguntas das crianças e tal. Mas teve uma criança que perguntou sobre a situação em Mianmar, que estava na época horrível, né? Os budistas matando os muçulmanos, uma treta geral. Daí foi um moleque lá e perguntou: então, Dalai Lama, mas esses budistas lá em Mianmar que estão matando os muçulmanos, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Aí o Dalai Lama falou que que essas pessoas que estavam matando outras pessoas não poderiam se autodenominar budistas. Não porque eles não merecem ser budistas, ou porque... Não. Mas porque simplesmente budista é aquele que segue os ensinamentos do Buda, né? E certamente matar outro não é um ensinamento do Buda. Então ele falou que essas pessoas não poderiam se denominar budistas, nem cristãs, nem praticantes de nenhuma tradição religiosa, né?
Mas o que me deu mais, que me comoveu mais quando eu vi esse pedaço aí da fala da Dalai Lama, que ele falou assim, esses encrenqueiros não eram assassinos, né, na verdade. Essas pessoas estavam matando os outros, né? Então qualquer um falaria assassino. Mas o Dalai Lama, não, ele falou, esses troublemakers, né, esses encrenqueiros aí, eles estão sempre nas minhas preces, ele falou. Essas pessoas não aprenderam a cultivar a paz mental. Isso me comoveu de um jeito, sabe? Fiquei pensando assim, como é que deve ser, né? A vida de uma pessoa que não tem um segundo de paz, sabe? Que tá o tempo todo se sentindo acuado, o tempo todo querendo revidar, o tempo todo infernizado. Pensa como é que deve ser isso, né? Me comoveu muito, assim. Eu lembro que eu tava, imagina, numa confusão, ensinamento público, né? Mas a hora que o Dalai Lama falou isso, me deu uma crise de choro, assim, apertou algum botão em mim. Essa fala dele aí. Bom, aí o Alan Wallace, como é que ele traduz essa mesma frase, né? Ele usou nesse ensinamento que ele deu sobre os 8 versos, ele usou essa tradução, que eu nem sei se é dele mesmo, assim, originalmente, mas ele usou isso. Quando encontrar seres que têm uma natureza ruim ou má, maldosa, natureza maldosa, meu ponto sempre foi a natureza que me pega nesse verso. Oprimidos por fortes sofrimentos, bom, o resto é mais ou menos igual. Mas o comentário dele é assim, natureza perversa ou ruim, mas não intrinsecamente ruim. Como é que é? Tá certo isso aqui? Tá certo isso aí ou é aqui? Acho que é aí, né? Bom, depois eu vejo. Mas pessoas habituadas... Quer ver? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Então, o Lama já explica... Tá certo. O Lama já explica que não são intrinsecamente ruins, mas pessoas que são habituadas a ter comportamentos prejudiciais, né? Ou seja, o karma delas é esse. Elas estão respondendo ao karma delas, né? Aflições mentais são super comuns, são nós, né? Nós, pessoas, vivemos sujeito a aflições mentais. Então não faz o menor sentido para os que não praticam o Dharma, mas para quem pratica e aspira a atingir iluminação, como afirma Shantideva, a gente vai precisar levar à perfeição a qualidade da paciência, né? E paciência não é de... Shantideva tem uma explicação muito mais complexa para o que é paciência, né? Não é suportar essas pessoas, né? É não querer revidar, não querer... É um pouco tudo que a gente estava falando antes, né? Do terceiro verso, eles estão todos ligados, obviamente, né? Mas de não querer retaliar, né? De não reagir. E a única forma de fazer isso é com pessoas difíceis, né? E ele fala nesse ensinamento, ele fala, a maioria das pessoas com quem nós nos encontramos não são brutalmente maldosos. Aquelas pessoas que, assim, absolutamente psicopatas, assim, que não têm a menor empatia, o menor remorso. A maioria das pessoas que a gente conhece não são assim, né? E são relativamente raros. E a gente deveria considerar essas pessoas uma preciosidade, se estivermos nos dedicando à prática do Dharma, né? Caso a gente seja praticante, assim. Então, a explicação do Lama vai mais no sentido do verso do jeito que está traduzido em português, né? Pessoas que são que estão muito dominadas pelas aflições mentais. E daí se comportam de formas muito, muito, muito negativas, né? Bom, Tenzin Palmo. Quando encontramos pessoas difíceis, nós tentamos evitá-las. Nós raramente dizemos, que maravilha, você é tão horrível, muito obrigada por ser tão horrível comigo, né? Por me infernizar tanto a vida. Daí, pessoas que têm natureza perversa são pessoas raivosas, ciumentas, invejosas, pessoas que causam muitos problemas, irritantes. É com essas pessoas que nós temos a oportunidade de praticar. A Tisha tinha um atendente exatamente assim. Era para ele uma chance de praticar. Diz que o Atisha tinha esse atendente horroroso, e daí as pessoas falam, mas professor, por favor, deixa eu te ajudar, manda esse cara embora. Ele fala, não, eu quero ele perto de mim, porque é com ele que eu vou praticar, né? Aí ela fala assim, mas nós não precisamos sair por aí
procurando pessoas desagradáveis, nós podemos esperar, porque elas virão, né? Mas em vez de nós acharmos que elas são um problema para nós as vemos como a única forma de cultivarmos as qualidades necessárias para atingirmos a iluminação. Nossa, tá cheio de erro isso aqui. Não significa que nós devemos permanecer em situações de abuso, né? Óbvio que não, né? Nós podemos nos afastar, mas sustentando a coragem e a compaixão. Pessoas que estão em paz não fazem mal aos outros. Tem aqui o link desse ensinamento que ela deu em Hong Kong, aqui, ó. Aqui, tá vendo? Esses ensinamentos, eles são desenhados para nos ajudar a trazer tudo o que acontecer conosco para o caminho, não apenas as coisas boas, né? E com isso nós cultivamos um poder interno. Nós abandonamos as esperanças de que tudo corra bem e os medos de que alguma coisa dê errado. Nós ganhamos confiança, destemor, né? Porque nós vamos aprendendo a lidar com todas essas coisas de maneira hábil. A gente, uma certa vez, consultou um padre católico e perguntar, acho que depois que ela teve algum momento da vida dela que ela foi morar em Assis, na Itália, né? Daí ela estava numa fase assim, ela não sabia o que ela fazia. Ela casava, se ela comprava uma bicicleta. No caso dela era se ela voltava pro retiro ou se ela construía um monastério, né? Era essa a dúvida dela. Daí esse padre falou: olha, se você for fazer um retiro, vai ser maravilhoso. Vai dar tudo certo. Ela já tinha feito 7 anos de retiro na caverna, né? Na condição mais maluca que uma mulher poderia se meter, né? Então vai ser maravilhoso. Mas o padre aconselhou: construa um monastério. Você terá muitas dificuldades, mas nós precisamos de lixas no nosso caminho, não apenas de seda, né? A gente precisa... Então essas pessoas aí, elas são lixas. Quanto mais a gente estiver próximo delas, melhor. Quanto mais elas incomodarem a gente, melhor, porque daí elas... Se a gente for praticante, né, pessoal? Essa que é a diferença, assim. Se a gente não for praticante, a gente vai ficar rezando para só encontrar pessoas legais, né? Excluindo, deletando, cancelando pessoas que não são legais. E continuando, a gente vai continuar com os mesmos probleminhas nossos, né? De arrogância, de achar que a gente, por fim, é melhor do que todas essas pessoas. A gente vai continuar assim, né? Então, para os praticantes, é melhor que a gente tenha, que a gente encontre pessoas assim, né? Nesse caso. Vocês lembram quando a gente estava estudando o livro os comentários do Gyatso Rinpoche, sobre aquele texto sobre transformação, né? Que a primeira... Como lidar com a diversidade, como trazer a diversidade para o caminho, né? A primeira recomendação era esquecer a aversão às adversidades, né? Era o primeiro ponto, assim. Esquece. Dê boas-vindas às adversidades, né? Isso aqui é uma versão dessa recomendação. Tipo assim, dê boas-vindas às pessoas horrorosas na sua vida, né? Porque as adversidades na forma de gente, né? Porque elas é que vão nos ajudar a lixar, né, as nossas questões, assim. O que vocês acham, amores, de tudo isso? A gente lê e fala assim, né? Está acontecendo uma coisa estranha na minha vida de uns tempos para cá, que é uma sensação de não ter emoções. Eu tenho medo de estar escorregando para o niilismo. Eu estou com muito receio disso. Porque, por exemplo, aqui na cidade, eu estou fazendo o que eu posso, né? Escrevi um monte de coisa, fiz projetos. E de repente, assim, tem gente que pega pesado, né? Mas eu não, sabe, não estou me movendo por... Mas eu tenho receio disso ser niilismo e não ser energia constante. Entende? Então, por exemplo, estou processando as pessoas com uma frieza tranquila, porque eu entreguei para o juiz. O juiz é que vai decidir, ponto final. Ah, tá bom. Você precisa ficar o quê? Você precisa ficar passando raiva o tempo todo, Darcy? Não, né? Não é passar raiva o tempo todo, mas normalmente as pessoas ficam meio... normalmente as pessoas ficam, mas praticantes tentam fazer uma outra coisa mesmo, né?
Eu não acho que você esteja. Não, eu queria a minha questão é saber o limite da falta de emoção, de frieza com uma postura centrada, entende? Apesar de eu saber claramente o que uma coisa e outra, mas na prática, não sei. Eu acho que só você vai Essa é poder o saber, e eu acho que comentário cada que eu tenho. situação, acho que só você vai saber, vai poder dizer, né? E acho que cada situação é diferente também. Talvez, eu acho que a gente pode ser que a gente, como praticante, a gente gere uma certa aversão a sentir raiva, sabe? E que a gente, em alguma medida, a gente suprima, porque isso não combina com a imagem de um praticante, né? Por outro lado, não é bom sentir raiva, né? Não é uma coisa gostosa, assim. Também expressar raiva de qualquer jeito também não é uma coisa produtiva, né? Assim, construtiva. Então, Você já ouviu alguém falar com você assim, porra, por que você estudou tanto o budismo para agir assim? Você é budista? Você não é já ouvi, budista? claro que Você já. não é budista? Então, A de resposta que eu repente, dou é que eu você. sou budista, mas não sou Buda. Geralmente eu dou essa resposta, assim. Ué, sou budista, mas estou praticando ainda, né? Tem coisa que eu não consigo fazer mesmo, né? Acho que um pouco isso, né? Mas é duro, a gente já não sendo, o Gus falou que já não sendo praticante já suprimia. Pois é. A gente a gente faz isso, né? Com diferentes situações, assim. Eu acho que no meu caso, durante muito tempo, eu suprimia tristeza. Durante muito tempo. Depois eu tive que pagar as contas, né? Porque tive que olhar uma hora para isso, né? E outras pessoas suprimiam a raiva, outras pessoas suprimiam o medo. É super natural. Mas aí a gente pode começar a olhar para isso, né? E daí o perigo é que normalmente as pessoas falam que, bom, o contrário de suprimir é chutar o balde. Não é o caso, né? Mas eu suprimia a tristeza, daí eu era aquela que organizava, sabe, assim, que dava como é que fala? Prescrevia uma solução para a dor que a pessoa estava sentindo, sabe? Mas eu não ouvia, porque se eu ouvisse, eu desmaiava junto com a pessoa. Então eu só saía dando ordem, sabe? Eu não dava conta de lidar. Então fiz muito tempo, fiz isso. Mas não funciona. Tem uma hora que não dá, tem uma hora que não dá certo mais, né? Tem isso também. Tem uma hora que a casa cai. Você pode conseguir fazer isso em algumas situações, outras você não vai conseguir. Então tá tudo bem. Não precisa se preocupar, porque uma hora você você vai entender o que está acontecendo, né, com você. Se você tiver esse interesse, né? Claro que a gente pode passar a vida inteira fazendo determinadas coisas, né? Mas acho que o mais importante é a gente perceber se está se sentindo mais ou menos conectado com as pessoas. Acho que esse é um bom termômetro, né? Só mais uma coisa, eu acho estranho também comigo, é que eu estou sentindo muito mais emoção em relação aos bichinhos, qualquer bicho. Não sei se é porque eu estou morando no mato. Então, assim, aqui em casa eu não mato mais nada, nem aranha. E, assim, bate passarinho aqui na janela, puta, me dá uma puta, sabe? Eu pego, põe no colo, mas com gente não rola. Ah, mas Darcy, você contou um caso, né, de gente que não rola. Não, peraí. Você. Todo dia eu vejo o jornal, tem 540 mil mortos por Covid. Sim, olha, eu fico até com Mas se vergonha for de a falar mãe isso, da sua. mas isso Se não me fosse comove, Mas sabe? se fosse eu, vai, vamos brincar. Fosse eu. 540 Pô, mil mortes, talvez se não você importe muito, mas tivesse se fosse eu. É, morrido de Covid, é. eu acho que eu iria na beira do seu caixão te dar um beijo e, e fazer assim para você. É mesmo, você Não acha? acho. Então tá bom. Não, tá bom. E, Se isso for uma e todo mundo sabe realização tua. e todo mundo sabe que eu te amo.
Tá bom, se for uma É realização verdade. tua, maravilhoso. Não tô Não é incentivando o contrário, realização. não. Eu estou Mas colocando aqui porque não é realização. É uma é coisa que porque eu está acho que você tá acontecendo. viajando, Darcy. Eu acho que você tá viajando. Não é realização, eu acho que você tá viajando. Não acho que você ia agir assim, para começo de conversa. E depois, pode ser que seja uma mistura das duas coisas. Pode ser que você já tenha mesmo incorporado determinadas visões, assim, sei lá, Porra, não sei. eu nunca tive questões com a morte, né? Nós tivemos ciclo vida e morte lá no lugar. Sinceramente, o pessoal chorava pra cacete. Para mim, não era nada. Eu perdi meu pai com 3 anos de idade, né? Então, eu carrego essa coisa da morte como Então tá bom, eu mas Darcy, o achava, eu ponto não assim, é chorar, se eu descabelar. bebi igual um gambá até 33 anos, porque eu achei que eu fosse morrer com 33 anos, a idade do meu pai. Em vez de morrer, eu entrei no AA e Vixe, vivi. morrer. Renasci no AA. Aí, com esse negócio de viver e morrer, para mim, sabe? Darcy, eu acho Agora, que você com não precisa se bicho, não. Com bicho, eu preocupar. fico, sabe? Hum, é. Procura, procura observar como é que você se sente mesmo, né? Procura observar. E eu acho que o ponto não é sentir emoção ou não sentir emoção. O ponto é expressar compaixão ou não expressar compaixão. E expressar amor ou não expressar amor. Acho que esse é o ponto. Não é sentir emoção. Né? A gente não precisa ficar, sei lá, cultivando emoções. Aflições mentais. Não precisa cultivar isso, né? Já. Talvez a gente já tenha dado. Já tenha, a dose já tenha sido boa. O ponto é cultivar compaixão, se colocar no lugar do outro, sei lá, e né, empatizar e expressar compaixão, não tristeza e sair se descabelando. Não precisa mesmo disso. Né? Acho que o ponto do praticante é isso, é cultivar as qualidades do coração, não a aflição da mente. Acho que você não devia se preocupar com isso. Agora, se você começar a passar reto de alguém que você poderia ajudar, aí acho que você devia começar a se preocupar. Não, isso eu não faço. Então. Então você não é niilista, né, Darcy? Não precisa. Acho que eu acho que a gente, no Ocidente especialmente, né, a gente hipervaloriza as emoções, né? A gente dá um valor que as emoções não têm. Então, mas no caso não é empatia, né, Léo? Do Darcy, é a expressão. Porque a empatia, uma das formas de empatia que é poderosa é a ressonância emocional. Então, você testemunhar alguém sofrendo e sofrer junto com o outro é um tipo de empatia. E ele é o mais poderoso. Outro tipo de empatia é a tomada de perspectiva, que chama. É uma empatia mais cognitiva. Você não sente, mas você se coloca no lugar do outro. Você imagina o que pode ser, o que o outro pode estar sentindo. Também é uma forma de empatia, né? Então a gente não precisa se descabelar para demonstrar, para transformar aquilo em compaixão. A gente pode compreender a situação do outro e tudo bem. E expressar compaixão, fazer o que é possível ali para ajudar a pessoa, né? Então a gente supervaloriza assim as emoções, na verdade. Agora tem que tomar cuidado só para não fazer o que a gente estava falando, né? Sem suprimir as coisas, né? Não é uma empatia racional, mas é uma empatia cognitiva. É uma empatia que não é mediada por emoção, assim. Você compreende a situação do outro. Não é que você racionaliza, né? Você vê, você compreende a situação do outro. Você está vendo o que o que está acontecendo com a pessoa, né? E você consegue se imaginar no lugar daquela pessoa. Escutativa é um processo pelo qual você pode desenvolver empatia cognitiva, né? Mas é isso que eu tô falando, não é outra coisa. É isso que eu tô falando. Empatia cognitiva é isso que eu tô falando, né? Você conseguir compreender a situação do outro e se consegue se imaginar na situação do outro. Mas a ressonância emocional ela é mais poderosa, porque ela move você mesmo, né? Então, entre os dois tipos de empatia, a ressonância emocional é mais
poderosa. Mas, por outro lado, a ressonância emocional ela pode levar a gente pro buraco também, né? A gente pode afundar, a gente não pode se afundar na empatia e não conseguir fazer nada. Para quem quiser saber mais sobre os estados limite, leiam A Beira do Abismo ou participem do estudo no lugar sobre A Beira do Abismo, o livro A Beira do Abismo, escrito por Joan Halifax. Vocês vão entender tudo que a gente está tentando falar. Porque a gente E escorrega, vocêzinha né? vai estar lá, né? Vocêzinha vai ficar com a gente uma semana? Você? Eu vou 2 semanas e vou traduzir, né, os convidados. É, delícia. Inclusive a Joan Halifax no dia do meu aniversário. Pensa se não tem um presente mais maravilhoso que esse. Vai ser o encerramento do ciclo lá. Que dia que é a Joan Halifax? Dia 8 de novembro. Ah, meu aniversário é 8 de novembro. Então tá previsto, né? Que dia 8 de novembro vai ser o encerramento com a Joan Halifax e é o dia do meu aniversário. Aí o Fábio me ligou pra perguntar se eu podia. Eu falei, quer dizer, não posso ganhar esse presente de aniversário. Desculpa, mas eu não posso. Claro que eu posso, né? Vai ser lindo de morrer esse negócio aí, porque esse livro é alguma coisa. E a Joan Halifax é Joan Halifax, né? Que a gente já conhece. Bueno, amores, é isso. Ó, sugestão de... Vocês não me obedecem. Mas, deixa eu ver. Dá para ler o livro dela no Unlimited Kindle, é verdade. Não precisa nem comprar o livro. Pode ler na assinatura do Unlimited Kindle. Então, durante essa semana, quando você tiver a oportunidade de encontrar pessoas que você preferiria evitar, tipo aquela... Acho que eu não vou atender. Ou acho que eu vou adiar esse encontro. Nota essa preferência. Uma aversão ou desprezo, né? Procure se colocar debaixo da pele dessa pessoa. Imaginar como é ser essa pessoa. Note os desconfortos, os medos. A gente nunca consegue fazer isso 100% direito, obviamente, né? Porque a gente, não, por fim, não tá dentro da mente da outra pessoa para saber como é que é, né? Mas esse exercício, assim, esse deslocamento já é... Veja se é possível sentir compaixão por ela, que ela possa se livrar da confusão, do desconforto, que ela possa encontrar um lugar interno de paz, especialmente, né? Mas olha de novo para esse verso, para esse material, se vocês puderem, e procura ver se surge... É que agora tá, sei lá, talvez seja mais... Não sei para vocês como é que tá. Para mim tá completamente difícil encontrar pessoas que eu não marco para encontrar, né? Não encontro por acaso com ninguém. Oi. Se eu fizer o contrário, dá certo? Como Tem assim? umas meninas aqui na cidade que eu sou doido para azarar. E aí, se eu encontrar com elas... Aí se você encontrar com elas, Darcy, você pode tentar enxergar as meninas, em vez de objetificar as meninas. Pode funcionar também. Mas eu vejo as meninas. Porque se eu não conseguir ver as meninas, eu não objetifico. Não, senhor, não. Estou dizendo ver as meninas como seres. Funciona também. Como mas seres, não é bem esse aqui. Sim, seres femininos. Prontos. Se você não quiser ouvir o que eu estou falando, a gente para de falar. Tudo bem, não tem problema. Tá bom, então eu te amo. Eu entendi. Tem outro lado, né? Tem outro posto. Não, eu coloquei isso. Eu acho que aqui nos 8 versos... Os 8 versos é o seguinte, né? Eles foram... Pensa também o seguinte. Eles eram ensinamentos dados para monges, né? Os monges... Acho que eles preferiam nem falar nesse assunto. Né? Das meninas. Mas não tem, acho que tem um verso sobre apego, na verdade. Vamos recitar os 8 versos, a gente vai... Mas estou achando que não tem nenhum verso sobre apego. É o meu caso, moro sozinho. Tem um verso sobre apego no meio do mato, cheio de jacu aqui. Tem um verso sobre apego, mas é apego a pessoas que você ajudou, né? Mas apego e aí você transformar aquele objeto do seu apego num objeto, né? Transformar o objeto do seu apego num objeto mesmo, não tem. Poderia ter, vamos criar um 9º verso que transforma a mente. Brincadeira, porque tem... Se a gente tratar desses 8 versos, tá tudo resolvido. Deixa eu te falar, fui eu que provoquei, semana que vem eu trago. Eu vou ficar pensando em você, aí eu escrevo. Tá bom, beleza. Manda ver. Ó, a Vera tá dizendo... Vai rodar. Ô, Vera,
Ô, Vera não, Darcy, a Vera tá dando uma sugestão aqui para você fazer na sua casa para os passarinhos pararem de se matar aí nas janelas. Bom, então tá. Então vamos fazer dedicação. E aí a gente recita. Ah, então, a semana que vem ainda a gente tem encontro, né? Porque semana que vem é dia 28. O retiro começa 30, eu acho, não é, Eliton? Começa Que dia começa? 24. Começa 24? Sábado agora. Ah, então não tem encontro mesmo. Ah, verdade. Não, peraí. Hoje que dia é? Hoje é 21. Não é 14 ainda, né? É 21. Tá certo. Então semana que vem não tem mesmo. Tá vendo? Tem mais tempo de pensar em todas essas coisas. Então a gente volta só dia. Pô, eu tinha já marcado aqui na minha agenda que não tinha. A gente volta só dia 4 de agosto. Bem lembrado. Quem que foi que falou? Quem foi que falou do retiro? O Fábio. Vero. Não foi o Fábio. É isso mesmo. Então semana que vem a gente não tem encontro. Voltamos dia 4 de agosto. Então vamos lá, vamos fazer a dedicação. E a gente recita os 8 versos já. E aí, repara se os versos se abrem, assim, os 4 que a gente já estudou. Repara como. Pra mim aconteceu isso, quando eu fui estudando mais eles mais profundamente, eles foram, parece que se abrindo, assim, né? Um por um. Parece que agora eles têm mais profundidade, assim, do que o que eu compreendia, né? Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veio com esta mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente e que todos os seres também sejam livres de pensamentos negativos. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive os méritos gerados por esta prática, e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais quanto o tecido do sonho durante a noite. Imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Budas e Bodhisattvas em conjunto, seja qual for a sua motivação, sua ação benéfica e preces auspiciosas, seja qual for a sua onisciência, realizações e poderes benévolos, e seja qual for a sua imensa sabedoria, eu que igualmente venho para beneficiar os seres, rogo para que possa alcançar as mesmas qualidades. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer e possam suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Com a determinação de alcançar o bem supremo em benefício de todos os seres sencientes, mais preciosos do que uma joia mágica que realiza desejos, vou aprender a prezá-los e estimá-los no mais alto grau. Sempre que estiver na companhia de outras pessoas, vou aprender a pensar em minha pessoa como a mais insignificante dentre elas, e com todo o respeito considerá-las supremas do fundo do meu coração. Em todos os meus atos, vou aprender a examinar a minha mente, e sempre que surgir uma emoção negativa, pondo em risco a mim mesmo e aos outros, vou com firmeza enfrentá-la e evitá-la. Vou prezar os seres que têm natureza perversa, e aqueles sobre os quais pesam fortes negatividades e sofrimentos, como se eu tivesse encontrado um tesouro precioso muito difícil de achar. Quando os outros, por inveja, maltratarem a minha pessoa ou insultarem, caluniarem, vou aprender a aceitar a derrota e a eles oferecer a vitória. Quando alguém a quem ajudei com grande esperança magoar ou ferir a minha pessoa, mesmo sem motivo, vou aprender a ver essa outra pessoa como um excelente guia espiritual. Em suma, vou aprender a oferecer a todos, sem exceção, toda ajuda e felicidade por meios diretos e indiretos, e a tomar sobre mim em sigilo todos os males e sofrimentos daqueles que foram minhas mães.
Vou aprender a manter estas práticas isentas das máculas das 8 preocupações mundanas e, ao compreender todos os fenômenos como ilusórios, serei libertado da escravidão do apego. Que a grande tradição da Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Tristan Deutsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim o sublime bem-estar através dos 3 tempos. Quem Lopcho Sun Ring Luche Zan Ling Sa Sun Cha Pa Pedro Jujo Sun Nawada Midral do Sun Gele Show. Ô Val, eu me lembrei de uma recomendação que o Lama Wallace deu uma vez sobre situações em que a gente sente que não consegue ajudar as pessoas ou que não conseguiu, né? Ele disse que a gente deveria rezar para que em algum momento a gente possa fazer isso, sabe? Então essa pessoa, por exemplo, que teve essa complicação toda contigo, criou um laço kármico, né? Sim. E que não é um laço kármico dos mais positivos, assim, não foi uma questão de amor, né? Uma grande amizade que se nasceu dessa interação. Mas foi um laço kármico de qualquer jeito, né? Então, a gente reza para a gente poder, no tempo, né? Por isso que, assim, ampliar nossa visão de tempo é uma coisa tão importante a gente fazer esse exercício, né? Tão difícil, mas tão importante. Então, ampliando essa escala de tempo, assim, que a gente consiga, em algum momento, ter habilidades para ajudar as pessoas que vão cruzar de novo o nosso caminho, com certeza, né? É isso, Gê. Obrigado mesmo. Obrigado Lembrei a todo agora que eu mundo estava aqui. lendo os versos, eu lembrei dessa fala da Lola, assim, porque teve uma situação até mais complicada, assim, de separação, assim, e que a pessoa também queria, imagina, a pessoa numa situação de separação, sofrendo pra burro, com raiva, não sei o que lá, mas eu queria beneficiar o meu marido. Não dá, né, agora, pessoal, vamos combinar. Mas a gente reza para em algum momento isso poder acontecer, né? Eu acho que é isso. Na inabilidade de uma ação efetiva, assim, direta, eu acho que a melhor coisa, com certeza, é jogar pro astral mesmo. Essa motivação. Obrigado. Tá bom, fofuras. Então, a semana que vem a gente não se vê, a gente se vê na outra. Certo? Vou postar esse material lá no nosso grupo do Telegram. Obrigado, Gê. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Gente, boa noite. Muito obrigada. Beijo, queridas, queridos. Beijão. Obrigado. Beijo, tchau. Fica com Deus. Tchau, boa noite. Tchau. Obrigado. Tchau, Gê. Tchau, Boa beijo. noite, boa noite. Beijo, cabezinha.